Como construir liberdade financeira? Mesmo começando tarde, o método para virar o jogo. Se em algum momento da sua vida você olhou para o relógio e pensou que o tempo passou rápido demais para o dinheiro acompanhar, fica aqui comigo agora. Não é curiosidade vazia, é necessidade. Existe um cansaço silencioso que só sente quem trabalhou duro, fez o que dava, e mesmo assim não chegou onde imaginava. Não é preguiça, não é falta de caráter, não é falta de vontade. É a sensação de que o mundo financeiro correu em outra pista enquanto você tentava sobreviver. E essa sensação machuca mais do que qualquer dívida. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas já pensou, já comparou sua vida com a de alguém mais novo que parece estar anos à frente. Já se perguntou em que momento perdeu o timing certo. Já sentiu vergonha de começar algo agora, como se fosse tarde demais para aprender, investir, organizar, sonhar. Essa vergonha não aparece no extrato bancário, mas pesa todos os dias. Ela paralisa. Ela convence você a aceitar menos do que merece, e ela se disfarça de realismo, quando na verdade é medo. O problema não é o dinheiro que falta. O problema é a ideia de que o futuro ficou pequeno demais. É acordar e sentir que qualquer esforço agora é só para pagar contas, não para construir liberdade. É viver no modo manutenção, não no modo direção. E quando a mente entra nesse estado, você começa a agir no automático. Gasta para aliviar, adia decisões importantes, evita olhar números, evita planejar. Não por irresponsabilidade, mas por exaustão emocional. Ninguém ensina que o desânimo financeiro também é uma forma de dívida. Talvez você tenha ouvido que o segredo era começar cedo, investir aos 20, pensar no futuro antes de errar. Mas ninguém te contou como fazer isso quando a prioridade era sobreviver, ajudar a família, criar filhos, pagar aluguel, segurar a barra. Ninguém te explicou como construir liberdade quando a vida não deu margem. E aí, anos depois, vem a cobrança interna. Como se você tivesse falhado em um jogo cujas regras nunca foram claras. Isso não é justiça, é ruído. Agora deixa eu te dizer algo com calma. Se essa sensação de atraso existe, ela não surgiu do nada. Ela é fruto de comparação, de narrativas prontas e de um modelo financeiro que não foi feito para a realidade da maioria das pessoas. Questionar isso não é se vitimizar, é pensar. E pensar é o primeiro ato de liberdade. Descartes dizia que duvidar é o começo da clareza. E hoje, a dúvida certa é essa. Será mesmo que o problema é ter começado tarde? Ou será que o problema foi nunca ter recebido um caminho possível? Existe um ponto em que a fé entra, não como milagre fácil, mas como confiança racional. A Bíblia fala de tempo como algo que pode ser redimido. Redimir não é voltar atrás, é dar novo sentido ao que já passou. O tempo que você viveu te deu algo que ninguém tira. Consciência, clareza do que não quer mais viver. Discernimento para não cair nas mesmas armadilhas. E isso, quando bem usado, vale mais do que juventude sem direção. O que eu quero que você segure agora não é esperança vazia, é atenção. Porque antes de falar de método, números ou estratégias, existe uma virada interna que precisa acontecer. Se você continuar acreditando que perdeu o jogo, qualquer plano vai parecer pequeno demais ou arriscado demais. Mas se você aceitar, nem que seja por alguns minutos, que talvez o problema não seja o tempo, e sim a lógica que te ensinaram, algo começa a se mover. E quando a mente muda de lugar, o caminho começa a aparecer. Não sai daqui. A próxima parte vai tocar num ponto que quase ninguém tem coragem de falar, mas que explica por que tanta gente se sente atrasada mesmo fazendo tudo certo. Existe uma dor que quase ninguém assume, porque ela não aparece no contra-cheque nem no saldo da conta.
É a dor de se sentir para trás enquanto continua andando. Você acorda, trabalha, resolve problemas, paga contas, mas por dentro existe a sensação de que nada disso está levando a lugar nenhum. É como correr em uma esteira que nunca desliga. O corpo cansa, a mente pesa e o futuro parece sempre um pouco fora de alcance. Não porque você não tentou, mas porque o esforço não virou direção. Essa dor costuma vir acompanhada de silêncio. Você não fala sobre ela no almoço de família, não comenta com colegas de trabalho, não posta nas redes. Todo mundo parece ocupado demais exibindo conquistas, viagens, investimentos, enquanto você faz contas para fechar o mês. A comparação não é explícita, mas constante. E ela corrói aos poucos, não por inveja, mas por dúvida. Dúvida sobre o próprio valor, sobre as próprias escolhas, sobre a própria inteligência. É aí que mora o verdadeiro desgaste financeiro. Começar tarde não dói por causa da idade, dói por causa da narrativa. A ideia de que existe uma linha invisível que, se ultrapassada, te coloca automaticamente no grupo dos que só podem se conformar. Essa narrativa transforma o tempo em acusação. Cada ano passado vira prova contra você mesmo. E quanto mais você acredita nisso, mais difícil fica agir. Porque toda ação parece pequena demais, insuficiente demais, atrasada demais. Então você posterga. Não por preguiça, mas por desânimo antecipado. Talvez você já tenha pensado que organizar a vida financeira agora é só enxugar gelo, que investir com pouco é quase ridículo, que planejar o futuro depois de tantos erros é ilusório. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles nascem da dor de ter esperado resultados que nunca vieram, de ter confiado em promessas simples demais para uma realidade complexa. E quando essas promessas falham, a culpa costuma cair sobre você. Como se o problema fosse falta de disciplina, quando muitas vezes foi falta de método compatível com a vida real. Existe também a vergonha. Vergonha de aprender algo básico agora. Vergonha de perguntar. Vergonha de admitir que não sabe. A sociedade ensina que maturidade é ter tudo resolvido, quando na verdade maturidade é saber exatamente onde ainda precisa crescer. Essa vergonha é uma das maiores armadilhas, porque ela impede o começo. E sem começo, o atraso vira destino. Não porque precisa ser assim, mas porque ninguém enfrenta o que evita olhar. A dor invisível também tem um lado espiritual. Não no sentido religioso superficial, mas no sentido de propósito. Quando o dinheiro vira apenas ferramenta de sobrevivência, a alma entra em modo de defesa. Você deixa de sonhar, deixa de projetar, deixa de imaginar uma vida mais leve. E sem visão, qualquer esforço perde significado. A Bíblia fala que onde não há visão, o povo perece. Não é falta de trabalho, é falta de horizonte. E horizonte se constrói com clareza, não com pressa. Percebe como o problema não está só nos números? Ele está no desgaste emocional de se sentir sempre devendo ao passado, de carregar a sensação de que, se tivesse começado antes, tudo seria diferente. Essa é a dor que ninguém mostra nos vídeos de sucesso, porque ela não vende imagem bonita. Mas ela explica por que tantas pessoas inteligentes, esforçadas e honestas travam exatamente quando decidem tentar mudar. Segura isso agora. Porque se você reconhece essa dor, você já deu um passo que muita gente nunca dá. O próximo ponto vai mexer direto na raiz dessa sensação de atraso, desmontando uma mentira tão repetida que virou verdade sem prova. Durante muito tempo te ensinaram que tempo e dinheiro seguem a mesma lógica para todo mundo. Quanto mais cedo começa, melhor será o resultado. Parece racional, parece óbvio, parece matemático. Mas essa ideia, repetida sem contexto, virou uma das maiores mentiras silenciosas da vida financeira. Não porque o tempo não tenha valor, mas porque ele nunca age sozinho. Tempo sem direção só prolonga erro.
E ninguém fala disso. Quando você escuta que deveria ter começado antes, o que estão dizendo, sem perceber, é que você deveria ter vivido outra vida, ter tido outras condições, outras informações, outras prioridades. É uma cobrança impossível, porque ignora a realidade concreta que moldou suas decisões. Descartes dizia que não se pode construir verdade sobre premissas falsas. E a premissa falsa aqui é acreditar que todos partem do mesmo ponto. Não partem, nunca partiram. O problema não é começar tarde. O problema é tentar usar estratégias desenhadas para quem começou cedo, com margem, com estabilidade, com tempo sobrando. Quando você tenta copiar esse modelo, a frustração é quase garantida. Você se cobra velocidade, assume riscos desnecessários, quer compensar anos em poucos meses, age mais movido pelo medo de perder tempo do que pela inteligência de preservar o que já conquistou, e aí confirma a sensação de atraso, mesmo quando está se esforçando. Essa mentira também cria um efeito perverso. Ela faz você acreditar que, se não pode fazer tudo, não vale a pena fazer nada, que investir pouco é inútil, que organizar agora é tarde demais, que planejar depois de errar é perda de energia. Esse pensamento não é lógico, é emocional. Ele nasce do cansaço de tentar caber em um modelo que não foi feito para você. E enquanto você tenta se encaixar, deixa de construir algo próprio. A verdade é mais simples e mais desconfortável. Você não perdeu tempo, você perdeu acesso a um método compatível com a sua realidade. Um método que respeite sua história, sua idade, sua renda e suas responsabilidades. Quando alguém começa cedo, o erro custa pouco e o tempo corrige. Quando alguém começa depois, o erro custa caro e o tempo cobra. Por isso, a estratégia precisa ser diferente, não mais agressiva, mas mais consciente, não mais rápida, mas mais sólida. Existe uma sabedoria que só vem com o tempo vivido. Quem já errou financeiramente carrega uma vantagem que não aparece nos gráficos. Sabe o peso da ansiedade, conhece o custo das decisões impensadas, reconhece promessas vazias à distância. Isso é discernimento. E discernimento, quando aplicado corretamente, encurta caminhos que a pressa costuma alongar. A Bíblia fala de sabedoria como algo mais valioso que ouro. Não por poesia, mas por funcionalidade. Quando você entende que o tempo não é um inimigo, mas uma variável que exige estratégia adequada, algo muda. A culpa começa a perder força. A comparação perde sentido. E no lugar surge uma pergunta mais produtiva. Dado quem eu sou hoje, com o que eu sei e com o que eu tenho, qual é o melhor caminho possível daqui para frente? Essa pergunta é o início da virada real. E ela nos leva direto ao próximo ponto, onde mora um erro pouco falado, mas decisivo para quem começa mais tarde. Existe um ponto em que tentar mais não resolve. É preciso tentar diferente. O método anti-frustração nasce exatamente dessa constatação. Ele não foi criado para impressionar, mas para sustentar. Não parte de planilhas complexas, nem de metas irreais, parte da mente. Porque enquanto a mente estiver em estado de culpa, desespero ou comparação, qualquer estratégia financeira vira um campo minado. Antes de mexer no bolso, é preciso estabilizar o interno. Sem isso, toda decisão carrega ruído emocional. Estabilizar a mente significa interromper o ciclo de autopunição. Parar de se cobrar por decisões tomadas em contextos que já não existem. Trocar a pergunta "por que não fiz antes" por "o que faz sentido agora". Isso não é autoajuda, é lógica. Descartes defendia que a clareza vem da ordem correta do pensamento. E a ordem aqui começa pela aceitação lúcida da realidade, sem drama e sem negação. Quando a mente sai do modo pânico, o dinheiro deixa de ser ameaça e volta a ser ferramenta. Com a mente mais estável, surge espaço para criar margem. E margem não é luxo, é respiro.
Mesmo com pouco dinheiro, sempre existe algum ponto de vazamento, alguma desorganização que consome energia e recursos. O método não busca cortes radicais que geram revolta interna. Busca pequenas vitórias rápidas, aquelas que devolvem sensação de controle. Quando você percebe que consegue organizar sem sofrimento, a confiança retorna. E confiança é combustível para a constância. Criar margem também é parar de sangrar emocionalmente. É saber exatamente onde o dinheiro entra e sai, sem julgamento moral. Não existe gasto bom ou ruim, existe gasto consciente ou inconsciente. Quando você enxerga com clareza, decide melhor. E decidir melhor não significa gastar menos sempre, significa gastar com intenção. Essa mudança parece simples, mas tem um impacto profundo, porque tira o dinheiro do campo da culpa e coloca no campo da escolha. Só depois disso faz sentido pensar em crescimento estratégico, não impulsivo. Para quem começa tarde, menos risco costuma significar mais liberdade. Previsibilidade vale mais do que promessas de retorno alto. O foco deixa de ser recuperar tempo e passa a ser construir estabilidade. Investimentos, renda extra, novos projetos entram como extensões de uma base sólida, não como apostas para salvar o passado. Essa inversão muda tudo. O método anti-frustração respeita a idade, renda e história, porque entende que liberdade financeira não é um evento, é um processo. Um processo que precisa caber na vida real, com suas limitações e responsabilidades. A Bíblia fala de construção sobre a rocha, não sobre a areia. A rocha aqui é a constância possível, não o esforço heróico que dura pouco. Quem constrói assim pode não impressionar no começo, mas permanece. Quando esse método começa a ser aplicado, algo silencioso acontece. O medo diminui. As decisões ficam mais calmas. O futuro deixa de parecer uma ameaça e começa a parecer um território possível. Isso prepara o terreno para algo ainda mais importante. A prova de que esse caminho funciona não na teoria, mas na vida comum, com tropeços e ajustes. É isso que precisamos olhar agora. A prova emocional não vem de histórias perfeitas, vem de trajetórias possíveis. Pense em alguém comum, sem herança, sem renda alta, sem atalhos. Alguém que passou anos empurrando contas, tomando decisões no limite, acreditando que o máximo que daria para fazer era sobreviver. Essa pessoa não acordou um dia rica. A virada começou quando o medo do futuro ficou maior do que o medo de olhar para a própria realidade financeira. No início, nada parecia espetacular. Organização básica, decisões pequenas, escolhas que ninguém aplaudiria. Houve recaídas, gastos por ansiedade, meses em que o progresso parecia invisível. Em alguns momentos, a velha sensação de atraso voltou. Mas algo era diferente. Pela primeira vez, existia um caminho coerente com a vida real. Não havia pressa para provar nada a ninguém. Havia compromisso em não piorar e paciência para melhorar. Com o tempo, a mudança deixou de ser numérica e passou a ser emocional. As contas já não causavam pânico. O planejamento deixou de ser uma promessa distante e virou hábito. As decisões começaram a ser feitas com menos impulso e mais consciência. Não foi um ano mágico, foi um processo. Mas o maior ganho não apareceu no saldo, apareceu no sono. Dormir sem aquele aperto no peito, sem o medo constante de uma emergência, sem a sensação de estar sempre devendo algo ao amanhã. Essa pessoa não virou exemplo de rede social. Não comprou carro novo para provar sucesso. Não teve uma virada cinematográfica. Mas parou de ter medo do futuro. E quando o medo sai, a clareza entra. A partir daí, cada escolha passou a ter propósito. Cada ajuste fez sentido. O dinheiro deixou de ser inimigo e virou aliado imperfeito, mas confiável.
Essa é a prova que importa. Não a que gera inveja, mas a que gera identificação. Porque mostra que liberdade financeira não é ausência de problemas, é presença de direção. Não é nunca errar, é errar menos e corrigir mais rápido. Quando você percebe que isso é possível para alguém comum, começa a considerar que talvez seja possível para você também. E é nesse ponto que a história deixa de ser sobre método e passa a ser sobre tempo. Não o tempo que passou, mas o tempo que ainda existe. Existe um momento em que a percepção muda. O tempo que antes parecia um inimigo silencioso começa a assumir outro papel. Não como algo a ser combatido, mas como algo a ser usado com sabedoria. Quem começa tarde carrega uma vantagem que raramente é reconhecida. Clareza. Clareza do que não quer mais viver, do que não aceita mais repetir, do que já custou caro demais. Essa clareza não vem com juventude, vem com experiência. Quando você é mais novo, o tempo parece infinito e as escolhas parecem reversíveis. Quando o tempo já passou um pouco, as escolhas ganham peso. E esse peso, longe de ser um problema, pode ser um guia. Ele filtra decisões impulsivas, corta ilusões e revela o essencial. A maturidade financeira não nasce da pressa, nasce da consciência das consequências. E isso muda completamente a forma de construir liberdade. Essa é a segunda grande virada. Entender que começar tarde não te coloca em desvantagem absoluta. Te coloca em outra categoria de jogo, um jogo onde a estratégia importa mais do que a velocidade, onde consistência vale mais do que entusiasmo, onde preservar importa tanto quanto crescer. Quem começa cedo aprende errando, quem começa depois aprende refletindo. Ambos podem chegar, desde que joguem o jogo certo. Existe também um aspecto espiritual nessa virada. A noção de que cada fase da vida carrega um chamado diferente. O que não foi construído antes não é punição, é contexto. A Bíblia fala de tempos e estações, não para justificar atraso, mas para ensinar discernimento. Há tempos de plantar e tempos de cuidar do que cresce. Quando você reconhece sua estação, para de lutar contra ela e começa a agir dentro dela. O tempo vivido te ensinou limites, responsabilidades e prioridades. Isso não te enfraquece, te direciona. Você sabe o custo da desorganização, o peso da ansiedade e o valor da estabilidade. Essas lições, quando ignoradas, viram fardos. Quando integradas, viram fundamento. E fundamento sólido permite construir com menos desperdício de energia. A pergunta muda. Sai o por que não comecei antes e entra o como faço o melhor possível agora. Essa pergunta não carrega culpa, carrega ação. Ela desloca você do passado para o presente, do arrependimento para a responsabilidade. E responsabilidade, quando assumida sem culpa, é uma das formas mais maduras de liberdade. Quando essa virada acontece, o caminho à frente deixa de parecer curto demais. Ele passa a parecer suficiente. Não para viver fantasias, mas para construir uma vida financeiramente mais leve, mais consciente e mais alinhada com quem você se tornou. E é exatamente desse lugar que faz sentido um convite, não para prometer milagres, mas para continuar caminhando com atenção. Se tudo o que foi dito até aqui fez sentido, não é porque você está atrasado. É porque algo dentro de você reconheceu que existe um caminho mais honesto e possível. Consciência é sempre o primeiro passo, mesmo quando ela desconforta. E talvez esse desconforto seja apenas o sinal de que você não aceita mais viver no automático, repetindo escolhas que não levam a lugar nenhum. Não existe convite mais forte do que aquele que respeita o tempo e a inteligência de quem escuta. Ninguém aqui precisa te convencer de nada. Se você chegou até esse ponto, já sabe que continuar fazendo tudo do mesmo jeito não vai produzir um resultado diferente. A pergunta agora não é se dá para mudar o passado, mas se você está disposto a conduzir o futuro com mais lucidez.
Essa decisão não acontece em um clique, ela começa em um pensamento sustentado. Talvez o próximo passo seja continuar essa conversa, aprofundar, olhar para outros temas com a mesma honestidade, entender como aplicar esse raciocínio em situações concretas, sem fantasia e sem terror. Às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que não está sozinho nesse processo e que existe um método que respeita a realidade, não que a nega. Caminhar acompanhado não tira autonomia, fortalece constância. Se você sentir que vale a pena, siga adiante, não por obrigação, mas por alinhamento. Reflita sobre o que mais te fez acreditar que já era tarde demais. Nomear esse medo é o primeiro ato prático de mudança. Quando o medo perde o anonimato, ele perde força. E quando perde força, abre espaço para decisões melhores. O tempo continua passando, isso é verdade, mas agora ele pode passar a seu favor. Não como promessa, mas como construção diária. Tudo começa quando você escolhe pensar diferente hoje para viver diferente amanhã.